Olá, irmãos. Estamos aqui para a nossa lição número 5, que vai falar sobre o reinado de Acasias. Vamos à nossa lição? Nós sabemos aqui que na nossa introdução, o texto áureo está em Salmos 7, versículo 9, que diz assim: Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Que texto interessante, né, da questão de você estar conectados com Deus, você estar obediente a Deus. Nós temos também na nossa verdade prática algo muito interessante que nós vamos falar nessa lição, sobre a coragem de Elias. Elias, então, foi o exemplo, né, e o incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, de raça ou credo. Nós vamos ver como o profeta Elias foi corajoso nesse período. E eu deixo aqui a pergunta inicial. E se fosse você no lugar do profeta Elias, o que é que você faria diante das situações que ele viveu? Vamos então para os nossos objetivos da lição. O objetivo geral é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa lição vai nos mostrar como é importante mantermos esse relacionamento com Deus. Os objetivos específicos são descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Vamos falar do reinado de Acasias. Também assinalar a coragem de Elias, como nós já falamos na verdade prática. E, por fim, identificar as consequências dos atos de Acasias. Toda ação gera uma reação, toda atitude tem consequências. E nós vamos entender aqui o que aconteceu com o rei Acasias. Mas a primeira pergunta também aqui, para nós entendermos a nossa lição, é saber quem foi Acasias. Acasias assumiu o trono de Israel como herdeiro de Acabe e Jezabel, ou Jezebel, como em alguns lugares a gente encontra. Nós sabemos como Jezabel influenciou Acabe, que para alguns historiadores dizem e teólogos que o casamento de Acabe com Jezabel é como se fosse então um adultério, uma traição de Acabe ao nosso Senhor, porque Jezabel ela conseguiu implantar e convencer Acabe a implantar essa devoção, essa adoração a Baal, né, Senhor. E aí tem vários deuses que ela trouxe com ela. Então, essa união gerou Acasias. Então, imagine, se os pais viveram nessa desobediência e Acabe, inclusive, implantou, não é, essa adoração a um outro Deus, o que seria, então, de Acasias? Acasias também teve um reinado que foi fortemente marcado pela idolatria. Então, ele não olhava para o nosso Senhor, o Deus de Israel. Ele olhava para esses outros deuses. Aprendeu isso, não é, com seus pais. Ele caiu da sacada do palácio e consultou, né, buscou consultar o deus Baal-zebub, de Ecrom, né, sobre o seu destino. Nós vamos entender aqui na lição que, em razão desse problema que ele teve, né, acreditamos aqui que ele ficou acamado, talvez ali com alguma paralisia ou dificuldade de mobilidade. Ele, ao invés de buscar a Deus, ele foi buscar esses deuses, né, no caso aqui, Deus Zebub de Ecrom. Então, amados, aqui nós vemos que Acasias é um exemplo daqueles que não instruem os seus filhos, né, corretamente. Foi o que Acabe e Jezabel, né, fizeram, né, não instruíram bem Acasias para que pudesse buscar o Senhor.
Então vamos para o item 1 da nossa lição. Um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias venerava o Deus Baal-zebub de Ecrom, o Deus dos filisteus, como nós já falamos. Também chamado, esse Deus de Bel-zebub, de Baal-zebub. Alguns historiadores também falam Deus das moscas. Era um Deus conhecido pelas profecias que eram ali colocadas, que eram ali faladas. Então, ele buscou consultar esse Deus, já que ele era muito idólatra, acreditava em certas questões totalmente contrárias aos mandamentos do nosso Senhor. E, ao adoecer, mandou mensageiros para consultar essa divindade, para saber se viveria ou morreria. Então, temos aqui o momento que ele se acidentou e ali ficou acamado, e aí ele queria saber se ele ia ser curado ou não, se ele viveria ou não, e foi buscar essa resposta lá em Ecrom, onde tinha esse Deus Baal-zebub. O item 2 fala sobre Acasias segue os passos dos seus pais. Nós já falamos um pouco aqui, e o seu reinado de 2 anos apenas foi um dos mais difíceis da história de Israel. Acabe também teve um reinado que não agradou o Senhor, como nós falamos, desde o casamento com Jezabel, essa implantação de adoração a outros deuses, porque ela adorava esse Baal, que era o Senhor para ela, e outros deuses. Então, ele seguiu esse, digamos assim, mau exemplo dos pais. Seu reinado ficou conhecido por muitas maldades, o reinado de Acasias, e por fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É o que está também na nossa Bíblia. Acasias, então, foi o exemplo de um filho que não foi instruído pelos pais, como nós falamos, no caminho que se deve andar, conforme determina lá em Provérbios 22:6. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, que ele não vai se desviar dele. Ou seja, ele não aprendeu, ele não foi levado a cultuar o Senhor, o Deus de Israel, e ali ele seguiu esse caminho. Ele poderia ter voltado e dito, não, aqui no meu reinado será diferente. Mas Acasias seguiu, talvez até aprofundou mais essa questão da idolatria no reinado dele. Então, fez algo que não agradava a Deus. No nosso item 2, a nossa lição, nós vamos falar de Elias. O profeta Elias desafiou a adoração a Baal. E nós sabemos, se a gente olhar nos capítulos anteriores, o que está na nossa Bíblia, muitas vezes Elias teve que confrontar a questão de Baal, principalmente nessa visão que Jezabel. Nós sabemos a história, que ele teve momentos que teve que desafiar, inclusive esses profetas de Baal, no monte, e, enfim, nós sabemos de várias situações em que Elias precisou, ele foi muito corajoso, desde Acabe e aqui em Acasias também, a confrontar essa adoração a esse Deus. No item 1, fala sobre a corajosa intervenção de Elias. E aqui destaca-se o que aconteceu quando o anjo do Senhor foi falar a Elias sobre o que Acasias estava pretendendo fazer. Então, o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que interpelasse, quer dizer, impedisse ali os mensageiros de Acasias em Samaria. Então, como nós falamos inicialmente, Acasias, que era idólatra, ele queria saber a resposta sobre a condição dele. Será que ele viveria ou não? Ele mandou esses mensageiros a buscar essa resposta em Ecrom. E o anjo do Senhor disse a Elias, vá lá e diga a esses mensageiros, e faz essa pergunta para ele, E Elias fez, porventura não há Deus em Israel para consultar o Deus de Ecrom? Então, Elias disse a eles, ora, se não há Deus em Israel para que ele vá consultar, para que ele vá buscar, ele precisa ir a outro lugar, mandar mensageiros a perguntar sobre a vida dele, se ele é Deus de Israel? Então,
isso, perceba que não agradou o Senhor, e Elias teve que confrontar, então, essa situação e dizer, olha, existe Deus em Israel, por que é que ele foi consultar? Né? E nós vamos ver no decorrer da lição que houve também ali uma determinação do Senhor sobre a vida de Acasias. No item 2, nós vamos falar também sobre a resposta de Elias aos soldados. Em razão dessa interpelação, em razão desse impedimento que Elias fez aos mensageiros, né, deles seguirem, o rei Acasias, ele não gostou. E ele queria, então, trazer Elias preso. Ele mandou tropas a irem buscar, a irem, de certa forma, ameaçar Elias, dizer assim, venha falar o que você disse à minha frente. Né? Estou eu aqui conjecturando, mas ele mandou por 2 vezes soldados a buscarem, a trazerem, né, forçarem Elias a ir com ele. E, amados, aqui nós vemos a mão do Senhor nesse momento, né, de que os soldados foram buscar. Por 2 vezes, o fogo queimou esse grupo de oficiais que foram ali forçados. Né? O rei Acasias, ouvindo a profecia de Elias, né, que foi uma sentença de morte, nós vamos ver que Deus disse a ele, já que é assim, né, você é idólatra, eu acho que foi assim, né, foi demais, né, ele querer consultar esse outro Deus. E ali o Senhor determinou que ele não viveria. Então, quis forçar, então, a ida do profeta enviando os soldados, que foram consumidos pelo fogo do céu, por 2 vezes. Mas, na 3ª vez, né, houve um capitão, um desses oficiais, que eles, temendo a vida dele, também temendo a vida dos seus soldados, implorou a Elias que preservasse a vida deles. Na verdade, eles estavam cumprindo ordens do rei. Então, em razão disso, o Senhor, pela sua misericórdia, disse assim, então, Elias, vá com ele, você pode ir. Né? Então, esses soldados, né, nesse 3º momento, nessa 3ª vez, não foram consumidos, e Elias foi ter com Acabe, né, preso, né, foi lá ter com Acabe. E aí eu volto à pergunta inicial, o que é que você faria se estivesse no lugar de Elias? No item 3, o ministério de fogo. Então, aqui nós temos exemplos em que Elias ficou conhecido como, né, o profeta de fogo, porque em várias vezes, nós vamos aqui simplificar, né, em 3 episódios, Deus enviou fogo do céu. Lá no Monte Carmelo com profetas de Baal, lembra quando nós falamos aquela questão de Jezabel? Também no Monte Horebe, também ali confrontando, não é? E para consumir os soldados neste episódio de Acasias. Então, Deus mostrou-se ali presente, que estava com Elias, e esse primeiro no Monte Carmelo é muito significativo, porque ali, mesmo com água, o fogo desceu do céu, e aí provou que o verdadeiro profeta e o verdadeiro Deus é o nosso Senhor. Então, era quem eles tinham que seguir. Veja, mesmo diante de todas essas maravilhas, de todas essas comprovações do poder do nosso Deus, mesmo assim, Acabe, Jezabel, Acasias viveram na idolatria. Vamos então para o item 3 da nossa lição, que vai falar sobre a doença de Acasias e a sua morte. No item 1 aqui fala sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Ora, Deus mandou dizer ao rei Acasias que ele jamais seria curado, ou sairia da cama vivo. É o que está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 4. Lembra que nós falamos quando Elias disse, olha, não há Deus em Israel para perguntar? E mais, né? Deus está dizendo que ele não vai levantar daquela cama. Houve então, amados, uma sentença de morte em razão da desobediência do rei Acasias. Acasias conhecia
tudo que o Senhor tinha feito, como nós falamos, né, foi ali demonstrado com fogo. Mesmo assim, ele seguiu na idolatria, e naquele momento de dor, de angústia, ao invés de entender que deveria buscar o rei de Israel, né, o Deus Todo-Poderoso, ele foi buscar, então, se consultar com outros deuses. Ele era um idólatra, não é? E o rei opôs-se a Deus com essas atitudes e negligenciou suas leis com a sua idolatria. Amados, aqui é muito sério. E aqui tem uma frase que está ali na nossa revista que diz: Deus não tolera a obstinação, aquela busca, não é? Por coisas que não o agradam, né? Então, Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Amados, isso aqui é muito sério. E a gente está aprendendo sobre a vida de Acasias, mas muitas vezes nós vivemos essa situação nos dias atuais. Muitas vezes nós buscamos, né, respostas em situações ou com pessoas que não o nosso Deus. Nós queremos profecias, tem pessoas que buscam desenfreadamente respostas e profecias, mas esquecem que ela tem um Deus, né? Ela tem um Senhor em que ela pode buscar essas informações. Nós vemos que, em muitos momentos, a gente fica realmente com dúvida, com dificuldade, na hora da angústia. E por que não buscar aquele que pode todas as coisas? Aquele que vai fazer mudar todo o rumo da sua vida. Isso é muito importante nós gravarmos essa frase. Deus não tolera, não há divisão. Não podemos estar de um lado e do outro, não existe isso. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Isso é muito sério. E Acasias, ele se aprofundou na idolatria e na desobediência. E ele não foi exemplo para ninguém, né? Deus gosta da nossa obediência. E Acasias buscou fazer a vontade dele, porque entendia que enquanto rei podia tudo, e nós sabemos que não é assim. Nós temos um Senhor, ele sim é que pode tudo. Então, algumas pessoas, mesmo ouvindo a palavra, mesmo vindo à igreja, elas querem permanecer como estão. E nós sabemos que se Cristo verdadeiramente entrou na vida dela, não há como continuar do mesmo jeito. Amém? Vamos então para o subitem 2, que fala sobre a determinação de Elias e a morte do rei. Lembra que Elias foi convocado pelo rei por 2 vezes, né? Deus mandou fogo do céu e consumiu os soldados, mas na 3ª vez, como o soldado reconheceu, né, o poder de Deus, ele pediu pela vida dele, pelos seus soldados, e aí Deus disse: pode ir, vá lá falar com Acasias e fala o que eu disse a você para falar, né, o que eu mandei você falar. Então, Elias, ao ser convocado à presença do rei pelos, né, oficiais, ele não titubeou, ou seja, ele não ficou em cima do muro, ele não teve medo. Ele foi corajoso e entregou a mensagem que o Senhor ordenou, que foi: desta cama a que subsiste, não descerás, mas certamente morrerás. Essa foi a mensagem direta de Deus para Acasias. Você não vai sair desse leito. Esse leito é leito de morte para você. Você não descerá, mas certamente morrerás. E foi o que aconteceu com Acasias. Acasias faleceu. Amados, como é sério isso? E aí a pergunta: nós faríamos a mesma coisa se fôssemos confrontados? Ele foi preso. Ele foi ameaçado de morte. E Elias não, como diria, né, não titubeou, ele não amoleceu.
ele seguiu o que o Senhor tinha ordenado ele fazer, mesmo arriscando sua própria vida. Então, Elias era um profeta de muita coragem, de muita obediência, e ele confrontou esses reis idólatras. Não é fácil, como a gente, nos dias de hoje, vê pessoas fazendo coisas que não agradam o Senhor. Como é que nós reagiremos? Como é que nós falaremos quando formos confrontados? Precisamos estar preparados, precisamos ter essa intimidade com Deus para nós confrontarmos verdadeiramente essas pessoas. Porque Elias falou o que Deus ordenou ele falar. Não foi da mente dele, não foi da vontade dele. Mas para isso precisa ter intimidade com Deus. Vamos então, no subitem 3, falar das qualidades de Elias. Ora, o profeta que nos ensinou, então, nesta passagem bíblica, sobre ter, como eu já falei aqui, intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ficou muito evidente aqui, porque só quem tem essa intimidade realmente tem essa coragem que ele teve, essa certeza que ele tinha. Ele também prezava pela adoração ao Deus de Israel. Ele cuidava, né? Ele tinha zelo e adorava ao Deus de Israel, mesmo diante da situação que ele vivia. Ele condenou a idolatria. Ficou muito claro aqui que ele confrontou diversas vezes, né, essa idolatria naqueles reinados. Ele também demonstrou a fidelidade e coragem, como nós falamos. Ele mesmo em situações terríveis que ele viveu, de ameaças, né, de prisão, de morte, ele teve a coragem de se manter firme. Ele era assertivo, né, e obediente, né? Ele era direto, ele ia na situação correta. Então, ele era muito assertivo, ele não fazia rodeios, ele dizia o que o Senhor tinha ordenado ele falar e fazer. Então, era também obediente a isso. Amém? Vamos então para a nossa conclusão da nossa lição. Amados, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, como nós falamos, e pela infidelidade com Deus. Não foi exemplo para ninguém Acasias. Acasias também fez o que era mal aos olhos de Deus, assim como seu pai, Acabe. Foi terrível, fez maldades, ele foi idólatra, ele não seguiu os mandamentos do Senhor de Israel. O rei era idólatra e infiel com os mandamentos de Deus. Então, ele não seguia em nenhum momento, ele não consultava, ele não respeitava em nenhum momento. Muito triste isso, não é? Um rei de Israel, depois de tudo que Deus fez àquele povo, mesmo assim, ele quis seguir as suas vontades. E Elias sim, foi o nosso grande exemplo aqui nesta lição. Elias confrontou as transgressões de Acasias e por isso foi preso, como nós falamos. Foi levado preso e mesmo lá, imagina, em frente ao rei, ele falou o que tinha que falar. Ele trouxe a sentença de morte que o Senhor tinha dito a ele para falar. Muita coragem, não é, amados? Elias também demonstrou essa coragem e cumpriu a sua missão e honrou a Deus. O que é mais importante aqui? Ter essa intimidade com Deus, obediência, mesmo diante das circunstâncias que nós vivemos, e honrar o nome do nosso Senhor. Esse sim é o grande exemplo dessa lição. Acasias teve um reinado terrível e toda a atitude dele teve uma consequência muito triste, que foi a morte. Então, por um período muito curto de tempo, como foi falado aqui, de 2 anos, ele fez tantas coisas ruins que não teve jeito, né? Diante dessa situação, houve ali, o Senhor disse, não é possível. Então, ele não sobreviveu a esse, digamos, acidente que ele teve.
Então, amados, muito sério nessa conclusão aqui, para nós lembrarmos que toda ação gera uma reação, toda atitude gera uma consequência. E aqui nós sabemos que, para Acasias, a consequência da desobediência, da idolatria dele, de ficar buscando respostas onde não se deve buscar, de ter atitudes que não agradam o Senhor, aqui no caso de Acasias, foi a morte. Então, que nós tenhamos isso como lição, de nós seguirmos o exemplo de Elias, de estarmos com essa intimidade com Deus, de buscarmos cada vez mais honrar o nome do nosso Senhor e de ter coragem de confrontar essas transgressões, essas idolatrias, essa confiança em algo que não vem do nosso Deus. Amém? Então, essa foi a nossa lição 5, o reinado de Acasias. E eu aqui me despeço de todos, com a gloriosa paz do Senhor e desejo um excelente domingo e um feliz agosto para todos nós. Obrigada.